vai falar um pouquinho aqui desse tema da aplicação prática da integração dos instrumentos de gestão de competências P&D com BSC. Assunto muito simples para falar em 45 minutos, mas assim, então eu quero tentar passar nesse curto espaço as principais diretrizes para que a gente possa desenvolver esse trabalho, tá bom? Eu sou o Rogério Mendes, sou diretor da Leme Consultoria e eu tenho esses livros aqui publicados nessa especialização de gestão de pessoas. O que ocorre é, com o passar do tempo, nós começamos a perceber que é necessário que nós tenhamos um processo de alinhamento de gestão de pessoas com a estratégia empresarial. Então eu não posso trabalhar somente gestão por competência sem considerar todo o processo que envolve a estratégia empresarial. Então esses livros aqui tratam justamente esses assuntos. A base do que nós vamos conversar é o livro que eu lancei em 2008 e este que eu estou lançando no CONAS. Eles estão disponíveis na Quality Market. Então aqui nesta mesma rua, né? Logo na entrada, quem quiser conhecer os livros também estarão lá, tá? Bom, a Leme Consultoria trabalha nesse escopo de planificar de salário, gestão por competências. Estamos com o nosso stand na Rua D, em frente à Quality Market, que é aquela ruazinha, vocês podem nos visitar. Pessoal, seguinte, quando eu escrevi esse tema para mandar aqui para o CONAR, eu tive que pensar como estruturar esse processo para vocês. O tema ele é longo, abrangente, mas eu tenho que passar por essas questões aqui. Primeiro, os instrumentos que nós vamos falar: gestão de competências, T&D e BSC. Esses são os instrumentos. Agora, o nosso desafio, além das fotos que eu tenho, é falar o quê? A mensuração de resultados e ROI. E como fazer a integração. Então, o que deve ser respondido ao alvo desse nosso encontro é como fazer essa integração. Então, eu parto de um pressuposto de um conhecimento prévio dos instrumentos de gestão por competências, T&D e BSC. Mas quando se fala sobre o BSC, talvez para nós seja um dos instrumentos que alguns dizem assim, bicho de 7 cabeças, mas não é. Então eu vou tentar traduzir rapidamente esse conceito do BSC para que a gente possa trabalhar essa integração. Agora, ao falar de uma integração, que é o foco da conversa, eu preciso apenas compreender o seguinte: quando eu falo de uma integração, não quer dizer gerar algo novo. Quer dizer olhar para os sistemas que devem ter uma comunicação e identificar quais são os pontos em comuns nesses sistemas, justamente para que eu consiga ter um alinhamento para que eles caminhem no mesmo sentido. Tá? Então, é isso. Então, eu não trarei nenhuma novidade, apenas um novo olhar para essas questões. Tá bom? Então, vamos lá. Quando nós falamos desse processo de gestão por competências, eu preciso separar em alguns pontos. A avaliação de competências não é avaliação de desempenho, são dois assuntos distintos. Quando eu falo de competências, nós estamos procurando o famoso chá. Eu tenho os conhecimentos, habilidades e atitudes para gerar um processo. Quando eu falo de avaliação de desempenho, eu estou preocupado com o processo da entrega. E os sistemas contemporâneos de gestão por competências, eles devem focar a entrega. Então, o que ocorre é o seguinte: a avaliação de desempenho, de uma determinada maneira, é olhar o passado, diferente da gestão do desempenho. A gestão do desempenho é agir proativamente para garantir que os resultados sejam alcançados. Esse é o conceito da gestão do desempenho. Quando eu falo avaliação de desempenho, passado. Gestão do desempenho é o que eu devo fazer para garantir que os resultados sejam alcançados. Nesse processo, esse livro que eu trabalhei sobre a gestão do desempenho, que eu trabalhei inclusive nessa sala em 2008, nós temos dois pontos de trabalho. Quando nós falamos da estratégia empresarial pelo instrumento do BSC e também dos processos de avaliação de competências. O detalhe todo não adianta eu focar somente a estratégia da organização. Eu teria uma visão míope. Mas, por quê? Eu tenho que lembrar que
quem atinge os resultados são as pessoas. Então, por outro lado, não adianta eu focar somente em competências sem eu considerar o lado da estratégia. Eu preciso ter o elo de integração entre esses dois instrumentos, estratégia e pessoas. Muito bem. Quando nós tratamos desse assunto, uma maneira de falarmos da gestão do desempenho e da estratégia empresarial é trabalhar aqui com os conceitos do BSC. Nesses conceitos do BSC, então, de uma maneira muito rápida, quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre o BSC, no nosso stand, nós temos um auditório. Na quarta-feira, às 16 horas, nós teremos uma palestra específica sobre BSC ali. Então, vocês todos são os nossos convidados. Mas, passando rapidamente, o BSC é uma ferramenta de gestão da estratégia empresarial. Erroneamente, as pessoas conceituam o BSC como uma ferramenta de gestão de indicadores. Esta é uma visão equivocada. Por quê? Ele utiliza indicadores para mensurar se a estratégia está sendo atingida. Mas o nosso foco não é a gestão de indicadores, e sim a gestão da estratégia empresarial. O princípio dessa metodologia, que foi desenvolvida por Norton e Kaplan, diz o seguinte: uma empresa precisa ter um equilíbrio entre 4 perspectivas básicas: financeira, clientes, processos e pessoas. Ou seja, não pode ter uma empresa bem financeiramente se os seus clientes estiverem satisfeitos. Até pode existir essa empresa, só que ela não se perpetuará. Não pode existir uma empresa com clientes satisfeitos se os seus processos não estiverem a contento. Agora, quem executa os processos, por acaso, são as pessoas. Então, eu preciso ter um equilíbrio entre essas 4 perspectivas. Pessoas que fazem com que os processos estejam alinhados, fazendo com que clientes estejam satisfeitos, trazendo um resultado financeiro. Esse é o princípio do BSC. Por que o BSC surgiu? Simplesmente pelo fato de que se percebeu que mensurar o resultado, o desempenho de uma empresa, olhando apenas os indicadores contábeis e financeiros, estava se tornando obsoleto, fazendo com que não fosse possível enxergar, visualizar o quanto de valor estava sendo contribuído para gerar valor econômico agregado para o futuro. Exemplo muito prático. Será que fazer um investimento para a participação de uma feira, de um evento, se eu mensurar os resultados somente pelos valores financeiros, eu participaria de uma feira do evento? Eu não vou gerar negócio aqui. Isso aqui eu vou abrir portas, vou fortalecer marca e outras questões. Então, eu preciso ter outras formas de mensurar o desempenho da organização que não seja simplesmente por indicadores contábeis financeiros, ou seja, quanto que a empresa tem de dinheiro em caixa.